galera, essa década de 90 foi uma década de transformações profundas na economia brasileira e na economia global. Foi o período de fim de União Soviética, de nova ordem mundial, de multipolaridade, novas potências econômicas ascendiam, vinha aí a China correndo por fora, crescendo aí 9% ao ano na década de 90. A União Europeia assina o Tratado de Maastricht, né? Em 2002 assina a ratificação do euro para 2002. Surge aí, a partir da década de 90, em 1991, o Mercosul, com os 4 países fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Nós temos aí a ampliação das relações globalistas, da globalização econômica. Nós também temos a consolidação da chamada nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, galera, pregava a abertura econômica dos países que antes eram socialistas e agora estavam se abrindo para o capitalismo, mas também pregava a abertura econômica desses países que estavam aderindo ao neoliberalismo. E adivinha, galera, quem aderiu ao neoliberalismo na década de 90? Yes, nós, o Brasil. E galera, a década de 90 foi uma década bem quente para a economia brasileira. A década de 90, galera, entre os anos de 1990 e 1993, nós tivemos moedas de transição para a entrada do Plano Real. A moeda de transição principal foi a chamada URV, Unidade Real de Valor, governo de Itamar Franco. Bom, galera, nesse momento de abertura do mercado brasileiro, de inserção no neoliberalismo, de transição da moeda Cruzeiro Novo para o real, chamado URV, o Brasil adere ao neoliberalismo, lembrando que o Brasil adere o Brasil adere ao neoliberalismo não no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas no governo de Fernando Collor de Mello, que tentou com todos os mecanismos possíveis e impossíveis conter as hiperinflações no Brasil, inclusive congelando preços e congelando a poupança do brasileiro, e isso acabou gerando uma impopularidade muito grande, muito forte para com o presidente Fernando Collor de Mello, mas as principais condições as principais características, né? O que de fato o Brasil aderiu nesse neoliberalismo na década de 90 foi, vamos lá, tela cheia aí, pessoal, vamos lá. A redução nos impostos para importação. Dessa forma, ficaria muito mais fácil importar produtos americanos e europeus para o mercado brasileiro, que naquele momento de década de 90, início de Plano Real, o dólar pareado com o real fez com que houvesse uma explosão de consumo no Brasil. Professor, eu escutei mesmo, é loucura do senhor está dizendo que na década de 90, em 1994, o valor do dólar era pareado com o real, era igualzinho. Galera, se eu disser para vocês que nos primeiros meses de Plano Real, na verdade, o Plano Real valia mais do que o dólar. Com R$1, você comprava 1 quilo de café, aliás, um pacote de café, 4 pães e 1 quilo de açúcar. Rapaz, você com R$1 você comprava tudo isso na década de 90. Hoje com R$1 tu compra o quê, macho? Tu compra o quê? Tu não compra nem um pirulito pop chupado, macho, com R$1. Professor, como é que o Brasil conseguiu estabilizar a hiperinflação da década de 80 e do início da década de 90? O Plano Real cortou os zeros da unidade monetária. Utilizou-se reserva de tesouro da União para conter o avanço do dólar frente à moeda nacional. E aí, em determinado período, mais precisamente nos primeiros 4 anos de Plano Real, o valor do real não se diferenciou tanto do dólar. Então, o dólar não pressionou tanto a moeda brasileira. E se estimulou o consumo de uma classe média e de uma classe pobre brasileira, de forma que as importações no Brasil literalmente duplicaram. Literalmente foram ao espaço. Aumentou de forma considerável essa relação de
importação de gêneros importados para cá para o Brasil. Então se importava, galera, praticamente tudo. Se importava desde automóveis até caneta aqui no Brasil de forma muito fácil nesse início de década de 90. Gerou, galera, um consumo muito fácil para essa classe média e classe pobre brasileira que carecia desse consumo, já que o país vivia numa hiperinflação e o salário mínimo não dava essas condições naquele momento de consumo. Nesse momento o Brasil tinha balança comercial desfavorável, tendo em vista que as nossas exportações caíram, o Brasil continuou a ser um país de exportação de gêneros agrícolas e de commodities, mas tivemos um aumento de importações, diminuiu as nossas exportações e aumentou, portanto, as nossas importações. Poxa, professor, então, no mercado doméstico aqui brasileiro, nós nos configuramos aqui como maiores compradores do que vendedores, portanto, nós passamos a ter uma balança comercial desfavorável. E, galera, volta aí para o slide aí, vamos lá, tela cheia no slide. Nós tivemos a estabilização da inflação com o Plano Real, o que foi um avanço, que foi uma vitória do governo, especialmente do governo Fernando Henrique Cardoso. Tivemos a redução dos impostos para importação, a maciça presença de produtos importados nas prateleiras dos supermercados, das lojas brasileiras, mas também, pessoal, nós tivemos o fechamento de empresas brasileiras, e aí eu quero que a câmera foque aqui em mim, e aí eu quero que você raciocine comigo. Meu filho, quando uma empresa brasileira fecha, uma empresa nacional, que gera emprego aqui no Brasil, de capital nacional, quando o lucro dessa empresa é gerado no Brasil e fica no Brasil, você acha que isso é uma coisa boa, meu filho? Não, meu filho. Nós abrimos o nosso mercado para produtos importados, mas, galera, as empresas brasileiras não tiveram como concorrer com as empresas estrangeiras. E o que teve de falência, de quebradeira de empresa brasileira nessa década de 90, não estava no gibi. Vixe, professor, então, peraí, se quebrou as empresas nacionais, que naquele momento era em maior quantidade, eram as que mais empregavam no Brasil, por conta dessa facilidade de empresas e de produtos estrangeiros no Brasil, devido ao neoliberalismo, gerou desemprego no Brasil, não gerou? Não gerou não, tu é doido. Só gerou. Gerou desemprego no Brasil, e quando o desemprego começou a crescer entre o ano de 1997 e o ano de 1999, que em 1999, se você fizer uma pesquisa muito breve, aí você vai ver que o real bateu, aliás, o dólar bateu os R$4,10. Vixe, professor, eu pensei que os dólares tinham batido R$4,10 só no governo Dilma. Tu é doido, macho? Pesquisa aí que tu vai ver. Na década de 90, 1999, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso pensava que o real ia quebrar. Em 99, um dólar bateu R$4,10. Ora, meu filho. Ah, professor, aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O país estava em sucessivos déficits orçamentários, devendo mais do que arrecadando, exportando pouco, importando muito, um déficit na balança comercial, déficit orçamentário, desemprego subindo, o dólar pressionando a moeda nacional. O que foi que o governo brasileiro fez, professor, para conter tudo isso aí? Para tentar conter essa bolha que ameaçava a economia brasileira e o Plano Real? Privatizações. As privatizações. Professor, não sei o que é uma privatização, professor. O que é uma privatização? Galera, privatização nada mais é e concessões. Concessão e privatização é diferente. Mas vamos lá, vou resumir de grosso modo, de fácil entendimento. Privatização é quando você vende uma empresa pública, um bem público, para um ente privado. Então, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce era uma empresa pública e foi vendida, privatizada, para um consórcio de empresas privadas, do qual o acionista maior é um acionista brasileiro, beleza? Mas são acionistas privados, agora são empresas privadas que tomam
conta que gerenciam aquela empresa que antes era pública. Então, a privatização, quando você vende algo, uma empresa, um bem público, a um ente privado. O que é a concessão? A concessão é quando o Estado dá o direito, abre mão daquela infraestrutura, daquele bem público ou daquela empresa pública para que a iniciativa privada, por um determinado período, gerencie aquela infraestrutura ou aquela empresa. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza nós temos o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Esse aeroporto ele era administrado pela Infraero até bem pouco tempo. No entanto, ele foi concessionado para uma empresa alemã chamada Fransport, que é uma empresa privada. Portanto, o aeroporto não foi vendido para essa concessionária alemã. Muito pelo contrário, ele foi apenas concedido a essa empresa, por isso o termo concessão. Há um período limitado para que uma empresa concessione um bem ou uma estrutura ou uma empresa do Estado, beleza? Essa é a diferença básica de privatização para concessão. Mas o fato, galera, é que essas privatizações e essas concessões aqui no Brasil tinham um objetivo. Primeiro, o alinhamento maior com esse período neoliberal do qual o Brasil estava passando, na década de 90. E segundo, os defensores da privatização, houve muitas discussões e polêmicas sobre essas privatizações, né? Por exemplo, o banco BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiou grande parte dessas privatizações para empresas brasileiras e para empresas estrangeiras. Né? Então, só para aí, não estou entendendo, é mais ou menos o seguinte, é mais ou menos da seguinte forma, digamos que você tem uma bicicleta, tá? E você quer vender a sua bicicleta, e aí eu quero comprar. Só que para me comprar a sua bicicleta, eu peço dinheiro emprestado para você, para me poder comprar a sua bicicleta. Foi mais ou menos isso que aconteceu entre o BNDES e alguns processos de privatização que aconteceu aqui no Brasil, inclusive da Vale do Rio Doce. Mas, enfim, polêmicas à parte da oposição ao governo Fernando Henrique naquele momento e do governo Fernando Henrique que defendia essas privatizações elas foram defendidas a fim de abater a dívida pública brasileira, a fim de abater o déficit orçamentário que existia no Brasil naquele momento. Então, o dinheiro da venda dessas empresas serviria para abater todo esse endividamento público que o Brasil já vinha arrecadando, já vinha inchando essa bolha em toda a década de 90, em todo o período de adesão a esse neoliberalismo. Professor, funcionou? Bom, galera, é o seguinte... Essas empresas elas foram vendidas, empresas expressivas, algumas foram vendidas, outras concedidas e outras passaram a ser empresas de capital misto, como a Petrobras, que passou parte, né, maior parte ainda de ação de acionistas maioritários do Estado e uma menor parte de acionistas privados. Essa empresa, Petrobras, que era uma empresa totalmente pública, tinha a hegemonia da exploração de petróleo no Brasil, passou a não ter mais. Ela passou a ser uma empresa de capital misto, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada, a Companhia Siderúrgica Nacional da mesma forma, outras empresas públicas, bancos públicos aqui no Brasil foram incorporados a bancos privados, como o antigo BEC foi incorporado pelo agora Bradesco, né? Então, várias empresas do Estado foram sendo incorporadas à iniciativa privada e o Estado se desonerando, houve uma diminuição do Estado na economia. E aí a pergunta é, professor, a dívida pública interna baixou, professor? Melhorou a economia brasileira? Pois é, galera, deixa eu te falar o que aconteceu. Para que a inflação fosse estabilizada no Brasil, foi necessário aumentar a taxa de juros da economia brasileira, do mercado interno brasileiro. Esse aumento de juros acabou freando o consumo nesses últimos anos da década de 90, início do século XXI, e acabou, pessoal, afastando os investidores privados aqui no Brasil. País de juros elevado é país de investimentos de risco ou, pessoal, de investimento que não pode gerar o lucro devido. Então, o Brasil acabou aumentando a sua taxa de juros,
e isso acabou que aumentando sensivelmente essa dívida pública no Brasil, mas controlando a inflação e não permitindo que aquele monstro, né, que por tantos anos nos assolou, voltasse no Brasil ainda na década de 80.